Amém, meus irmãos, glória a Deus. Estamos iniciando mais um programa e você está no programa A Voz da Profecia na Rádio Cultura FM 87.9. Eu me chamo Evandro Leal e eu espero que você esteja com sua Bíblia na mão, pois sabemos que é Bíblia na mão e Jesus no coração. E se você tem sua Bíblia, gostaria de pedir que abrisse em Romanos capítulo 6. Vamos estudar a respeito sobre a justificação pela fé e muito mais assuntos iremos abordar aqui. Então, primeiramente, eu quero agradecer a você pela audiência que está em casa, com seus amigos, no comércio, no seu sítio, nossos irmãos de Poço Dantas. Quero agradecer e abraçar cada um de vocês. E você, Leila, como está? Tá tudo bem? Olá, Evandro, eu estou bem, pela graça de Deus, espero que você também esteja, caro ouvinte. Mais uma vez é bom estarmos aqui juntos para mais um programa, A Voz da Profecia. Seja bem-vindo, que Deus fale ao seu coração, mas que acima de tudo você abra seu coração para Ele e deixe Ele entrar. Lembrando também que além do programa semanal que nós temos aqui, estamos também no canal do YouTube, pode ir lá acessar Novo Tempo Santa Cruz. Lá você encontra os nossos contatos e você pode fazer seu pedido de oração, seu pedido de música, alguma sugestão. Fale conosco. Nós estamos aqui para te ouvir, para orar por você, para te ajudar. Então seja muito bem-vindo e aproveite o programa de hoje, que temos muito que aprender. Olha, falando em aprender, eu estava aqui lendo, Leila, e como o assunto é maravilhoso e quão importante é. Porque a respeito sobre o batismo, justificação pela fé, justamente para deixarmos a vida de pecado para vivermos em santidade. Mas falando em santidade, essa música que iremos ouvir e louvar agora é santa, não é isso? Com certeza. O que você pensa quando você ver a cruz? Porque o assunto que nós vamos tratar agora em Romanos capítulo 6 é sobre essa graça, esse favor que Deus nos fez através de Jesus morrendo na cruz. Mas o que você pensa? O que você sente quando você pensa, olha e repara na cruz, que Jesus morreu por você? Então reflita nessa música, nesse hino do Inário Adventista, Ao Ver a Cruz. Nós vamos apreciar essa canção e voltamos já já. Silêncio ante tanto horror, eu vejo os pregos sobre suas mãos, e como a sós morreu por ter me amor. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Aos olhos vêm as cenas tão cruéis e humildemente eu penso em seu amor. Então minha alma em muda contrição
Prestaram bem atenção? O monte do horror. A cruz realmente é sinônimo de vergonha. E Jesus passou essa vergonha por mim e por você. E o que você pensa? Qual a decisão que você toma em relação a isso? É que você reflita o amor que Jesus demonstrou por você e por mim, por toda a humanidade lá na cruz. E isso tudo para nos dar a sua graça. Nós vamos ler agora o capítulo 6, mas antes, como a gente já sabe de costume, a gente não pode ler a palavra de Deus sem antes pedir a sua orientação. Convido você agora para você orar conosco, para que Deus nos abençoe com o estudo de hoje. Vamos orar? Santo Deus, querido Pai, bondoso Senhor, mais uma vez nós agradecemos a Ti, porque o Senhor nos concede essa oportunidade, essa honra e esse prazer que é estudar a Tua Palavra. Por favor, nos instrua, nos capacite, nos dê entendimento e discernimento para compreendermos e colocarmos em prática na nossa vida. Em especial, oramos por toda essa cidade, que Santa Cruz sinta o Teu poder, que cada filho Teu que está nos ouvindo agora possa abrir o coração a Ti e deixar Jesus entrar, para que reflita nesse amor que foi mostrado na cruz, que Jesus carregou a nossa culpa. Então, por favor, nos dê instrução, abençoe essa cidade, abençoe cada ouvinte, que todos nós sintamos o Teu poder sobre nossa vida e coloquemos em prática na nossa vida. Nós oramos a Ti gratos pela graça, pelo amor, pelo sangue e pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, caro ouvinte, nós vamos lendo aí pausadamente cada versículo e você acompanhe conosco a leitura. No capítulo 6 já começa Paulo enfatizando que nós estamos livres do pecado somente pela graça de Jesus, que é esse favor que nós não merecemos, mas que Deus nos dá porque nos ama, tá bom? E Paulo já começa com uma pergunta. Nós vamos aí do versículo 1 até mais ou menos o versículo 10, 11, tá bom? Vamos lá? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Vamos dar uma pausa aqui, Evandro, porque Paulo já começa perguntando o que a gente pode fazer então, o que a gente pode dizer? Será que a gente pode batizar e continuar pecando, continuar no pecado? Porque a ideia que ele está querendo perguntar, que ele está querendo dizer, a gente continua pecando para que a graça aumente? Ou seja, a gente quer fazer da graça uma graça barata? Ou seja, quanto mais eu peco, mais então a graça é a meu favor? É isso que Paulo está querendo dizer? Vamos analisar da seguinte maneira, né? Muitas pessoas dizem, né, que hoje vivemos realmente só pelo templo da graça, hoje em questão só importa a graça e nada mais, né? Usando essa frase, tem que se ter um pouco de cuidado, porque se usarmos somente a graça e esquecermos a lei, o sacrifício de Jesus, todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento e todas as demais questões bíblicas, a gente está usando a graça para pecar, e isso é errado. Porque a graça é importante? Sim, claro, mas a gente não pode usar a graça para continuar pecando. Isso é o que muitas pessoas chamam de pecado acariciado, porque isso é um engano e uma destruição. Porque à medida que uma pessoa tem aquele pecado acariciado, que é um cristão,
que não devia estar pecando ou na vida de pecado. A gente vive na constante presença do pecado, né? O pecado está ao nosso redor, mas que o pecado não seja um fator dominante na nossa vida. Isso faz com que a nossa vida seja uma vida de constante pecado, um pecado acariciado, e isso tira a nossa sensibilidade espiritual e a gente vai vivendo, pecando sem perceber e está se afastando de Deus sem perceber. Então, respondendo a sua pergunta, a gente vai usar a graça para pecar? Não, de maneira nenhuma. Porque à medida que a gente conhece a Cristo, lá na frente Paulo fala que nós amamos a Cristo pelo seu sacrifício, pelo que Ele é, a gente não vive mais numa vida de pecado, mas em obediência ao que Cristo falou. Exatamente. Então a gente não pode fazer do pecado o nosso bichinho de estimação, porque ele é uma desgraça na nossa vida, né? E é por isso que Paulo, quando ele chega no versículo 3, ele diz: vocês não sabem que todos nós que somos batizados, já que você foi batizado, se você é batizado por imersão do modo certo, ele está fazendo essa comparação, porque assim como Jesus ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos para uma nova vida através do batismo. Então, se é uma nova vida, então eu vou começar praticamente do zero, eu vou recomeçar a minha vida. Então, se, como ele disse, nós fomos sepultados com Jesus pela morte nele, mas por meio do batismo é que nós sepultamos a velha pessoa. Então é por isso que, após o batismo, após sua entrega à vida a Jesus, nós não devemos continuar pecando, ou seja, vivendo a velha vida, porque agora nós entramos em novidade de vida. Então que eu e você sempre tome a decisão de que mesmo nós tendo a natureza pecaminosa, mas que a gente não viva pecando ou de qualquer forma fazendo com que nossa vida seja de livre-arbítrio só para errar, achando que Deus perdoa, eu fiz isso aqui, mas eu já sou batizado e Deus vai perdoar. Não é assim também, né? A gente não pode fazer Deus de bobo, porque isso já é um pecado. Olha só como a analogia que Paulo faz aqui, porque é muito importante, né? Vamos dar uma frisada nesse verso 3 e o verso 4, porque o pecado é tão destruidor, o pecado é tão intruso, né? É como se fosse aquela expressão, é como uma pedra no sapato, porque Cristo morreu na cruz, está intercedendo por nós para que tenhamos a salvação e a vida eterna. Então Paulo, ele usa da seguinte maneira a ilustração do batismo, né? Olha só o verso 3, né? Ele fala: ou vocês não sabem, né? E outras traduções falam: vocês estão sendo ignorantes, no sentido seguinte: você chega para um amigo seu e fala: ei, tu sabia que 1 mais 1 é 2? O seu amigo, né? Outra pessoa vai dizer: sim, sei. Quando você está dizendo isso, né? Não é dizendo no sentido que não sabe, mas no sentido de lembrar. Olha, lembra que quando você foi lá batizado, né? Baptizo do grego, que significa mergulhar ou imergir. Paulo aqui ele está usando a seguinte ilustração: lá no dia do seu batismo, né? Que você foi descido às águas, no momento em que seu corpo é descido até as águas, é o simbolismo de seu corpo sendo sepultado, ou seja, o seu velho homem, o seu velho passado, tudo que tinha passado na sua vida, agora está sendo enterrado. E o momento em que está sendo ressuscitado, né, ou seja, levantado, você está levantando juntamente com Cristo, né, ressuscitando juntamente com Cristo. Então Paulo faz essa analogia, essa comparação. E perceba que a salvação que nós recebemos hoje não garante a salvação de amanhã. Por isso precisamos manter sempre o nosso relacionamento com Cristo. Uma vez salvo, sempre salvo. Essa afirmação é correta desde que você tenha um relacionamento com Cristo, você esteja perto de Cristo, presente com Cristo. Se afastando do pecado? Isso, muito bem. Porque à medida que eu se afasto de Cristo, eu estou indo automaticamente para a direção do pecado e isso vai tirar a minha salvação. Então Paulo dá essa seguinte ilustração: lembra, tá vendo? Se você lembrar,
você vai entender que no momento em que você entregou a vida a Cristo através do batismo, ali tem um grande simbolismo de amor. Então, à medida que você desceu, você entregou a sua vida a Cristo. E agora você ressuscitou, né? Subiu, saiu das águas como uma nova pessoa, totalmente entregue a Cristo. Agora você vai viver continuando no pecado, continuando na vida passada? Paulo está dizendo isso. Não, irmãos, agora vamos viver pela graça, com um relacionamento com Cristo, é como um casamento, né? Você não se relaciona com sua esposa ou com seu marido um dia sim, um dia não, uma semana sim, uma semana não. É todos os dias, constantemente, até que a morte os separe, não é assim? Então é o mesmo simbolismo, a mesma analogia que Paulo está fazendo aqui. Muito bem. E aí no versículo 5, ele vai lembrando mais essa questão aí, ó. Ele disse, versículo 5, acompanhe comigo a leitura. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Por quê? Morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Então, daqui, ele está enfatizando mais ainda com clareza que o batismo, a nova vida, significa o seguinte: é onde você morre para o próprio eu. Você não vai morrer literalmente, lógico, né? No batismo você entra nas águas e você morre para o velho eu. Você sepulta a velha pessoa, os velhos hábitos, os pecados antigos, mas você ressuscita para uma vida nova. Então é isso que Paulo está falando. Como ele disse no versículo 6, o velho homem, ele foi crucificado juntamente com o simbolismo da cruz de Jesus, para que o corpo de pecado ele seja destruído. A nossa tendência de acariciar pecado, de fazer o pecado um bichinho de estimação, ele é destruído. E aí é onde ele diz que a gente não se torna mais escravo do pecado. Um escravo, ele é o quê? Aquela pessoa que está sujeita a uma situação que não sai, que está acorrentado. Mas quando ele encontra a liberdade em Cristo Jesus, aí ele já não é mais escravo do pecado. Pelo contrário, como ele disse no verso 7, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, quando você é batizado, e aí você sepulta a velha pessoa, os velhos hábitos, se você fazia coisas erradas, você agora já não vai fazer mais, porque agora você está sepultando essa velha pessoa. E agora você vai viver em novidade de vida. E aí ele usa essa analogia de como Jesus morreu na cruz e ressuscitou, nós também morremos para o pecado através do batismo. E assim entramos em novidade de vida. O verso 6 eu achei muito importante, porque fala o seguinte: pois sabemos que nosso velho homem, né? As traduções mais antigas falam o seguinte, que é a nossa velha vida em Adão. Ou seja, desde o momento em que Adão pecou até a morte de Jesus na cruz, Jesus veio e pagou o preço por todas as pessoas daquele tempo e depois da cruz até hoje. Então perceba como a morte de Jesus Cristo é muito importante, pois a morte de Jesus Cristo também mata, né, e destrói a nossa vida pecaminosa. E a ressurreição de Cristo também nos ressuscita para uma vida nova. Então verso 6, ainda continuando, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído ou sem ser deixado com poder, né? Enfraquecido, melhor dizendo. Então, à medida que eu tenho um relacionamento com Deus mais constante, mais firme, mais pessoalmente, eu estou enfraquecendo
o corpo pecaminoso. Então é aquela velha frase, ou você alimenta o seu corpo carnal, ou você alimenta seu corpo espiritual. À medida que você alimenta um, o outro vai morrer de fome. E quanto mais você alimenta seu corpo espiritual, a sua vida espiritual, o seu lado pecaminoso, o seu lado carnal, vai enfraquecendo. E mais vamos nos santificando, ou seja, nos separando do pecado, indo mais para perto de Deus, e assim a nossa salvação está garantida. E quem não quer estar salvo? Quem não quer estar no céu? Não é, meus irmãos? É a maior esperança da terra. Então, olha só que analogia e que versos importantes a gente está vendo aqui. Para morrer para o pecado e viver em Cristo. Isso, né? Quando ele disse, né, no versículo 9, pois sabemos que a gente já tem sido ressuscitado dos mortos, porque Cristo foi ressuscitado dos mortos e Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Então, graças a Deus que Jesus hoje está vivo, está no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo por nós como nosso sumo sacerdote. Então, nós também devemos pensar da mesma forma que nós devemos sepultar nossas vontades e nossos desejos que nos afastam de Deus. Porque, como no versículo 10 ele diz, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas agora vive para quem? Para Deus. Ele deixa de ser escravo do pecado para viver agora somente para Deus. E é isso que nós devemos fazer. Se você deseja fazer a vontade de Deus, deseja ser salvo, se você ama a Cristo, então você agora vive uma vida voltada para Cristo, tá? E aí no versículo 11, Paulo continua dizendo, da mesma forma, leia comigo, considerem-se mortos para o pecado, mas o quê? Vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando. Olha a palavra-chave aí, ouvinte, olha, dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então é muito simples de entender aqui, porque quando Paulo já diz assim, portanto, ou seja, concluindo, ele diz, não permita que o pecado fique dominando você. Por exemplo, a gente pode estar falando para alguém que infelizmente é viciado em pornografia, ou seja, você já está escravo desse vício, está sendo dominado ou pelo fumo, ou pelas drogas, ou pelo cigarro, ou pelo adultério, que são coisas pecaminosas que prendem você e muitas vezes você dá razão a esse desejo. Mas aí Cristo convida você para você se entregar a Ele e se libertar disso. Por quê? Porque cada um desses pecados que eu citei destrói, acaba com sua vida, destrói você não somente pelo seu corpo, mas a sua mente, o seu emocional, e é onde você não consegue se libertar. Mas tem solução. É isso que Paulo está querendo dizer, a graça de Jesus é a solução para isso. Ele disse, não ofereça, não se entregue, não entregue seu corpo para o pecado, não entre em prostituição, não entre em adultério, não entre em nada que possa destruir o seu corpo e a sua mente. Pelo contrário, se volte para Cristo e ofereça seu corpo como sacrifício para Jesus. E assim, quando a gente sacrifica o nosso corpo, as nossas vontades, o nosso desejo para Cristo, com certeza a nossa vida muda. A nossa alimentação, se está errada, se você está comendo aquilo, ingerindo aquilo que não deve, isso vai destruir seu corpo. Né, Evandro? Quando, por exemplo, se a pessoa bebe demais bebida alcoólica, ela vai afetar seu fígado. Se fuma demais, vai afetar seu pulmão. Se a pessoa tem relações sexuais ilícitas, né, pode uma hora ou outra
ou contrair uma doença sexualmente transmissível e por aí vai. Então nós temos que nos proteger. E essa proteção é somente em Cristo Jesus, porque é Ele quem elimina o nosso desejo carnal. Eu gostei muito da ênfase que você deu, Leila, na palavra dominando, né? Porque se um está dominando, o outro não está reinando. Então eu pergunto, quem é que está reinando na sua vida espiritual? É Deus ou o diabo? É o seu lado espiritual ou é o seu lado carnal que está dominando, que está reinando a sua vida? Pense nisso. Mas veja que eu achei muito importante, né? E ofereço os membros do corpo de vocês a Ele, ou seja, como instrumento de adoração e de justiça. Então, à medida que eu uso as minhas mãos para fazer maldade para outra pessoa, eu estou usando o meu corpo para pecar, para levar o outro ao pecado. Mas se eu uso as minhas mãos para ajudar uma pessoa, para orar com uma pessoa, eu estou usando instrumento de justiça, né? Agora, para vermos melhor, é o verso 14. Porque a gente pensa, se eu estou vivendo em pecado, estou sendo dominado pelo pecado. E o lado espiritual está enfraquecido. Mas do momento em que eu faço essa virada na minha vida e entrego a minha vida a Jesus Cristo, agora é meu lado espiritual que está fortificando e meu lado pecaminoso está enfraquecendo. Mas veja o verso 14, né? Pois o pecado não dominará, porque você está na presença de Cristo. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha só esse verso. Quando Paulo diz que a gente não está debaixo da lei, mas debaixo da graça, ele não está dizendo que a lei está aqui e a graça cobre a lei como se fosse uma panela, como se fosse no sentido de abafar. Não, não é esse sentido. Porque aqui ele não está excluindo a lei e colocando a graça e apagando a lei. Quando ele fala não estão debaixo da lei, está falando debaixo da condenação da lei. Porque quando eu estou com Cristo, né, o pecado deixa de fazer efeito na minha vida. Porque o mandamento diz, não matarás. Mas agora que eu entreguei a minha vida a Cristo, né, agora eu estou debaixo da graça, ou seja, do perdão, do amor de Deus. E agora a lei não mais me condena, porque eu fui perdoado por Deus. Vamos à seguinte ilustração também. Digamos que você tem um amigo, Leila, que ele bebeu muito na sua vida passada. Bebeu muito. Mas depois ele entrega a vida a Cristo, se torna um cristão, né? Através do batismo, vive uma vida em santidade, mas depois ele volta para o caminho da bebedeira e bebe, e depois ele vai para o hospital, ele é curado, depois de novo volta para a vida espiritual, e você fica alegre, porque agora ele foi curado de uma doença, e agora está no caminho de Deus, mas de novo ele vai e volta para o caminho da bebedeira. Aí você pensa, como pode isso? A sua reação, eu acho, de muitas pessoas seria gritar com essa pessoa. O que você está fazendo? Você bebia, passou por uma doença, foi curado e agora está bebendo de novo? É justamente isso que podemos dizer. Pois se uma pessoa estava vivendo em santidade, depois passa para o pecado, depois volta de novo, Deus está dizendo, peraí, como assim? Então perceba, não estamos debaixo da lei, mas debaixo da condenação. A lei e a graça não são excludentes, né, separados, né? Um para lá e outro para lá, nem se encostam. Não, as duas se tornam uma em si. Isso até porque, Evandro, né, a graça faz com que a gente obedeça à lei. Se você já aceita Jesus e agora você aceita esse sacrifício, você vive debaixo da graça, então você vive como? Como uma pessoa obediente. Então, que Deus nos ajuda a obedecer a sua lei para o quê? Para não sermos condenados por ela. E a lei me faz ver a graça, né? Exatamente. Então, elas andam de mãos dadas. Tanto a lei como a graça andam de mãos dadas. Então, que eu e você tenham essa consciência de que nós não devemos fazer da graça uma graça barata. É pecando e achando que Deus vai perdoar. Peca, Deus perdoa. Peca, Deus perdoa. E assim sucessivamente achando, porque a graça é quem vai cobrir. Não, realmente o perdão de Deus
ele é infinito e a gente vive em novidade de vida, mas a gente tem que também fazer por onde não pecar mais. As palavras que Jesus disse para Maria Madalena: vai, nem eu também te condeno. Então Jesus disse: vai, não peques mais. Então, aceitou a graça? Aceitou Jesus? Abandone o pecado pela ajuda dele e seja uma pessoa fiel e obediente aos seus mandamentos, tá bom? Inclusive, nos versículos 15 em diante, que nós vamos ver agora, mostra exatamente isso, que a lei, a escravidão e a graça. E ele começa também já fazendo uma pergunta para eu e você refletirmos aqui, no versículo 15. Leia comigo. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E ele afirma: de maneira nenhuma. Não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos àquele a quem obedecem. Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. E no versículo 18 ele diz: vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça, tá? Então, Paulo está dizendo mais uma vez aqui, que nem no versículo 19, ele disse: falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que levam à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santificação. Então ele está dizendo o seguinte: já que você está preso numa situação, se você é escravo do pecado, já que você escolheu estar sobre algo, sobre um domínio, que não seja pelo pecado, seja pelo domínio de Cristo, né? Então você agora se submeta a Cristo. E quando fala aqui escravidão, gente, a escravidão para Jesus é você se submeter, você obedecer a esse senhorio, mas não por medo, mas como ele disse, de coração, que você entregue sua vida a Cristo, obedecendo a Ele, porque você ama o seu Senhor. E esse Senhor é Cristo. Que o Senhor da sua vida seja Cristo e não o pecado. Então, se eu e você aceitarmos essa graça e não fazermos essa graça barata, mas obedecendo aos seus mandamentos, aí sim nós usamos nosso corpo, nossa mente, nossas atitudes, tudo para quê? Para agora vivermos, como ele disse, em justiça e em santidade. Eu achei muito interessante o verso 17, né? Que ele fala: passaram a obedecer de coração. Então, à medida que amamos a Cristo, passamos a obedecer pelo que Ele é, pelo que Ele faz por nós. Sabemos que o inimigo, para entrar na nossa vida, ele chega quebrando tudo. Mas Deus não. Deus, ele bate a porta, ele pede licença. Então veja essa diferença. Porque a gente ama a Deus porque a gente ama de coração. Então o pecado na vida de um cristão é um acidente. Mas um pecado na vida de um não cristão é uma rotina. No sentido de que o cristão, ele quando peca por acidente no sentido: eita, o que aconteceu? Eu não vi. Ou se eu vi, eu tenho que pedir perdão a Deus. Mas a vida de pecado de um não cristão é a rotina, diariamente pecando, e nem liga e nem percebe o que está fazendo com Deus, né? Então perceba que a vida de um cristão, quando peca, essa é uma questão até um pouco trabalhosa de se falar, porque o pecado, como havia falado, ele destrói a nossa vida e nos separa de Deus. A gente vive cercado pelo pecado, pelo esse mundo. Tanto no mundo quanto aqui no Brasil, em vários lugares, existe maldade e pecado. Mas eu vou viver todos os dias cometendo o mesmo pecado, a mesma maldade? Não, porque eu tenho que me afastar disso. Então no verso 18 Paulo fala: já que vocês estavam
vivendo em escravo do pecado? Não é melhor viver escravo da bondade, do amor de Deus, viver escravo pelas coisas boas, no caso da justiça? Esse é o conselho. E no verso 19, falo em termos humanos, ele fala, por causa das suas limitações humanas, ele está dizendo na fraqueza da carne, no lado espiritual carnal. Então, já que o seu lado carnal, ele não consegue vencer o pecado, então se você se tornar escravo de Cristo, você vai vencer esse pecado. Isso mesmo. Então, é melhor você ter a sua decisão de se deixar dominar por Cristo, porque Cristo sabe o que é melhor para nós, tá? Então, que fique bem clara essa questão, de que por mais que nós não estejamos debaixo da lei, e sim da graça, mas isso não te dá liberdade para você pecar. Você pode até pecar, mas aí você vai sofrer as consequências, tá bom? Então, Deus está dizendo, olha, se liberte do pecado, se liberte da escravidão do pecado, aceite a graça de Jesus, seja fiel, obediente aos seus mandamentos e viva na justiça, tá? Essa é a enfatização principal de Paulo, tá bom? Então, que tome a decisão hoje e sempre de obedecer a Cristo, tá bom? Nós estamos chegando aos finalzinhos do nosso capítulo, vamos do versículo 20 até o versículo 23, esperamos que vocês estejam compreendendo cada citação que nós estamos fazendo aqui, porque o intuito ali é ensinar o caminho da justiça, e esse caminho é através da sua palavra. Vamos lá? Versículo 20, que diz assim: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas, agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. E aí ele finaliza aquela famosa pergunta, aquela famosa afirmação, aliás, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo, olha, quando você era escravo do pecado, você estava livre da justiça, então você já estava condenado. Então não tinha como fazer alguma justiça se você era escravo do pecado, não se liberta, está acorrentado, está sendo dominado pelo pecado. Como fazer justiça, não é? Mas ele diz, qual é o fruto que você vai colher das coisas que te envergonharam? Com certeza o fim é a morte. É aquela coisa que quanto mais você se afunda no pecado, se afunda no erro, qual é o resultado? Qual é a vergonha que você vai passar? A morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas tem a solução. E essa solução é o dom gratuito de Jesus através da sua morte. Então, se vocês, como ele disse, vocês estão agora libertados do pecado e agora vocês estão sob o domínio de Deus, escravos de Deus, o fruto que vocês vão colher agora vai ser o quê? A santidade. Ou seja, você agora é uma pessoa separada para uso sagrado de Deus. E qual é o fim? Qual é a consequência disso? É a vida eterna. Ou seja, é um modo muito claro da gente entender isso. Só existe dois caminhos, vida e morte. Quem dá vida? Deus. Quem dá morte? O inimigo de Deus. Deus nos dá vida eterna, mas o salário do pecado, se você não se libertar, é a morte eterna, ou seja, a condenação. E aí Deus diz para você fazer uma decisão, você fazer uma escolha de quem você quer ser dominado. Você quer ser dominado por Cristo, que dá vida e vida eterna, vida abundante, ou você quer ser escravo do inimigo, do pecado, da injustiça, da dor, do sofrimento, e aí tem a condenação. Então, só há uma escolha, e essa escolha quem faz é você. Deixa eu perguntar para você, meus irmãos que estão me ouvindo aí, fazer uma pergunta sincera e direta para você. Chega mais perto. Você já fez alguma coisa na sua vida que envergonhou,
que se envergonha até hoje e que é muito arrependido pelo que fez? Creio que sua resposta seja sim, né? Quem nunca passou por uma vergonha ou por algo que se arrepende muito? Talvez eu esteja falando para alguém que já foi para uma festa, né? Que já fez muita coisa errada. Quem se envergonha, pois é, eu sei. E Deus também. Mas perceba que essas coisas que vocês passaram e que se envergonharam, que vocês até se arrependem até hoje, você tirou alguma coisa boa, um fruto que você diga, nossa, eu fiz alguma coisa que me envergonhei, mas isso aqui eu me orgulho. Aí Paulo diz o seguinte, olha, se você tivesse caminhado nesse caminho, o fim dele seria a morte. Então ainda bem que você se desviou desse caminho. Agora, se você está vivendo no caminho de santidade, no caminho em direção a Cristo, aí o fim disso é a vida eterna. Porque se aquele caminho que você estava andando, os caminhos de festa, os caminhos de bebedeira e o caminho errado que você andava na vida, o salário disso tudo seria a morte, e a morte eterna. Mas agora que você está vivendo em uma vida de santidade, uma vida com Cristo, agora o salário disso é a vida eterna, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o pecado, como eu havia falado, ele é destruidor. Ele acaba com a nossa vida e é até perigoso mexer com o pecado. Mas perceba que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, está para você e é de graça, não custa nada. Já o pecado, para pecar hoje em dia, para fazer coisas erradas, não sequer precisa pagar. Muitas vezes requer algum gasto. Mas tem um preço muito alto. Tem um preço muito alto, isso. Mas o que eu quero dizer é que tudo que envolve Deus é de graça. Orar é de graça, conversar com Deus é de graça, ler a Bíblia é de graça. Mas pecar exige muito mais esforço. Então por que se esforçar no pecado, que é trabalhoso, em vez de estar com Deus, que é barato, de graça e tranquilo, e leve e fácil? Isso é que eu quis dizer. Então, irmãos, perceba. Deus, ele te ama. Ponto. Deus, ele quer a sua salvação. Ponto. Mas você vai ser salvo em desobediência e em pecado? Não. Você precisa viver em uma vida constante de adoração. Você deve sepultar o seu velho eu e viver agora a sua vida com Cristo. É difícil? Não, porque Cristo está ao seu lado. É para isso que serve justamente a intimidade com Deus. Mas agora essa luta que você tem contra o pecado é difícil? É, porque você vai lutar constantemente contra você mesmo, contra a sua vontade carnal. E a vontade espiritual dizendo que não, e a vontade carnal dizendo que sim. Mas saiba, irmãos, que Deus está sempre no seu auxílio. Saiba que Jesus Cristo morreu na cruz para te dar exemplo de que sim, é possível vencer todas as tentações, todas as dificuldades, e é possível vencer o seu lado carnal. Basta ter um relacionamento com Jesus Cristo. É Ele quem vai te dar força, tá? E logo depois que você aceita Jesus e entra em novidade de vida, você agora é um representante de Deus, você vive para Deus, você agora se veste diferente, você se alimenta diferente, você fala diferente, você trata as pessoas de forma diferente. Então você agora representa Ele, porque agora você vive uma novidade de vida. Então, a todos aqueles que querem ser os discípulos de Cristo, Jesus, ele pede que tomem seu próprio jugo, que aprendam dele, que é manso, que é humilde de coração, porque ele promete que aqueles que fizerem isso vão achar descanso. A mansidão, a humildade que caracteriza a vida de Cristo vai ser manifestado na sua vida também e nos seus traços de caráter, porque a Bíblia diz que aquele que aceita Cristo ande como ele andou, ou seja, as atitudes que Jesus teve, tome você também. Feliz é aquele que pode dizer, olha, eu sou culpado diante de Deus, mas Jesus é meu advogado. Você pode dizer, eu tenho transgredido sua lei, não posso salvar a mim mesmo, mas eu faço do precioso sangue de Cristo, que foi vertido no Calvário, toda a minha defesa. Então tem jeito.
Cristo vai exaltar a lei na sua vida e vai torná-la gloriosa, porque agora você é uma pessoa obediente. E aí você faz o quê? Agradecer tanto ao antigo mandamento que nós tínhamos desde o princípio, como os de agora. Então, caro ouvinte, nós necessitamos, portanto, da lei, dos profetas, da Bíblia, de tudo que está escrito. Necessitamos do Antigo Testamento para nos fazer até o Novo Testamento, para nos trazer mais claramente o plano de salvação, para trazer mais ainda claridade à nossa vida, que não toma lugar do Antigo, porém nos revela mais claramente o plano de salvação. E isso vai dando significado a todo o sistema de sacrifício, de entrega a Cristo. A palavra que nós tivemos desde o princípio, a Bíblia está aí, de Gênesis a Apocalipse, para transformar a sua vida. A cada pessoa é imposta uma perfeita obediência. E a obediência, ela expressa essa vontade de Deus de nos tornar um com Cristo. É onde entra o relacionamento. E essa lei, ela nos habilita a viver de maneira mais nobre, pois a vida de Cristo como um servo do próprio Jeová Deus é nobre. A confiança própria, a independência pecaminosa impede muitos de receberem os mais ricos dons de Cristo. O mesmo Jesus que ordenou que o amor fosse um princípio dominante na antiga aliança, ele também ordena que o amor ele seja o princípio que rege nosso coração. E nós, como seus seguidores, do tempo que nós estamos hoje, do século que nós estamos hoje, que a gente continue entrando em novidade de vida. A atuação do princípio do amor, ela é verdadeira e ela santifica o ser humano. Então, aqueles que andam na luz serão filhos da luz e vão se difundir essa luz aos que estão ao seu redor, através da bondade, em afeição, em inconfundível amor, sabe, em gestos de carinho. Então, a doutrina de Deus, ela é pura, ela está unida às obras da justiça, a graça e os mandamentos de Deus, a obediência aos seus mandamentos e a aceitação da graça, elas sempre vão andar de mãos dadas. Os preceitos do céu serão misturados com as práticas santas. Então, o coração que se enche da graça de Cristo vai manifestar o quê? Paz, alegria, bondade, como Paulo disse em Gálatas, o fruto do Espírito, bondade, mansidão. E onde Cristo habita, o coração vai ser purificado, vai ser elevado, vai ser enobrecido, vai ser glorificado. Então está aqui a sua escolha, caro ouvinte. Tome sua decisão. Entregue-se a Jesus, aceite essa graça, obedeça aos seus mandamentos, porque Ele quer te dar o dom gratuito que é a vida eterna. Não pague o preço do pecado com sua própria vida, não vale a pena. Então, para finalizar, lembrando também de novo sobre Maria Madalena, né? Jesus falou, vai, não peques mais. Mas de acordo com o verso 12 aqui que a gente leu, né? Não permita que o pecado continue dominando. O que Maria Madalena fez? Agora ela deixou que Jesus Cristo reinasse o seu coração. No outro dia, depois, Maria Madalena pecou? Sim, ela pecou, porque todos nós somos pecadores. Mas ela cometeu o mesmo pecado de antes que vivia cometendo? Não. Agora a vida dela foi uma vida de santidade, longe do que ela fazia, nem chegava perto. Mas o pecado, a gente vai pecar constantemente, mas é por isso que há graça. Constantemente também a gente pedindo perdão a Deus, e a graça é muito importante na sua vida. Então aqui está para nós e para você também essa dica. Quem está reinando no seu coração? É Deus ou os seus desejos carnais? Faça essa resposta, irmão, e reflita sobre isso. Deus, Ele quer que o seu coração pertença a Ele. Isso mesmo, já chegamos aqui ao finalzinho do nosso programa, passa tão rapidinho, mas a música que nós vamos ouvir agora é exatamente sobre o que nós estudamos. Nadson Portugal vai cantar a música Vem Me Mudar, então que você faça dessa canção a sua oração. Voltamos já para orar por você. Cultura FM, tá todo mundo ouvindo. Cultura FM.
já tomei a decisão de me entregar a ti. Já decidi recomeçar. Mas estou preso ao meu viver, com tanta coisa pra fazer. Já não consigo mais tempo pra te ver. Eu queria ter um tempo, conversar contigo a sós. Eu preciso desse tempo pra ouvir a tua voz. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar, me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Há vários anos atrás, meu pai foi levado às pressas para o hospital depois de ter sofrido com muitas dores no fígado. Depois de um longo tratamento, ele conseguiu sobreviver à cirrose hepática, a qual se desenvolveu por causa de muita bebida alcoólica que ele bebera. Porém, esta história tem um final trágico, pois após ter sobrevivido ao tratamento médico, ele rapidamente voltou ao velho hábito de se embebedar. É muito incoerente alguém ser salvo de uma doença para em seguida retornar aos hábitos que o levaram a ela. No campo espiritual não é diferente. Deus nos salva do pecado, para que iniciemos uma jornada para longe dos pecados. Querer a graça de Cristo para continuar pecando é brincar com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Este é um assunto apresentado por Paulo no livro de Romanos, capítulo 6, logo no verso inicial. Veja: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morreremos? Sabe, quando entendermos o quão mau e terrível é o pecado, a ponto de ter custado a vida do Filho de Deus, não teremos prazer de brincar de ser pecador. Pense um pouco em sua vida.
Quando é que o pecado compensou? Pense na culpa, na dor, na vergonha e no sofrimento que derivam do pecado. Por isso, não use a graça de Cristo como licença para continuar na vida passada. A partir do verso 3, Paulo usa o batismo como símbolo da morte para o passado e do início de uma nova experiência. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Sabe, uma nova prova de sua maturidade cristã é o olhar os degraus que você está subindo na jornada da santificação. O perdão deve ser seguido pela libertação. Cristão que continua vivendo a velha vida que vivia antes de conhecer a Cristo, ainda não entendeu o que é salvação. Que você faça dessa canção a sua oração. Quando ele disse, vem me mudar, então que você entregue sua vida a Cristo e permita ele mudar sua vida. Que você, de uma vez por todas, eu e você, todos nós, larguemos o pecado, larguemos essa vida, deixemos de ser escravos do pecado, do adultério, de tudo que faz com que nos afastamos mais de Deus e nos aproximemos dele. Porque esse pecado que é terrível, devastador, destruidor, nos afasta do nosso Criador e isso entristece seu coração. Então vamos amar a Cristo, se voltar para Ele, obedecer aos seus mandamentos, aceitar esse favor que é a graça dele e vivamos, enfim, numa novidade de vida. E sabe por quê, queridos? Não veja isso como uma ameaça, mas como um aviso, porque Cristo vai voltar. Ame a volta de Jesus, anseie por isso, encontrar-se com Ele, abraçar, que Ele vai enxugar de uma vez por todas suas lágrimas. Então se entregue a Ele, para que Ele um dia possa dizer, bem-vindo ao meu reino. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe sua vida, seu trabalho, sua vida espiritual, sua vida emocional. Não esqueça de entrar em contato conosco através do canal do YouTube, Novo Tempo Santa Cruz. Fale conosco que nós estamos aqui para orar por você, por sua família, lhe orientar, lhe ajudar espiritualmente. Estamos à disposição. Tenha um bom restante de tarde, um bom restante de dia, um sábado feliz na sua companhia e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Bom, irmãos, e lembre-se, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de vocês. Então saiba que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque de acordo com João 3,16, Deus ama tanto cada um de nós que deu seu Filho para que nós tenhamos o quê? A vida eterna. Então busque a vida eterna, busque esse relacionamento com Cristo, busque estar mais perto do Senhor e se afaste de todas as coisas ruins, porque você afastando-se das coisas ruins, você estará mais perto das coisas boas, não é isso? Bom, então eu quero agradecer a cada um de vocês que estava aqui conosco. Quero orar por cada um de vocês e eu espero que você esteja conosco no nosso próximo programa. Vamos continuar Romanos 7 e vamos entender o que Paulo fala sobre esse mesmo assunto, só que agora Paulo usa outra analogia a respeito sobre o casamento. É isso mesmo. Então vamos lá, estejamos junto conosco no próximo programa. Se você onde estiver, se você puder, faça uma oração comigo nesse exato momento. Querido Deus, bondoso Pai, Criador dos céus e da terra e das fontes das águas, obrigado por esse estudo, obrigado, Pai, por nos ensinar e nos mostrar que o pecado é destruidor e que nesse momento queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Nos perdoa, nos liberta do pecado. Queremos estar junto de Ti para um dia estarmos no céu com a vida eterna. Abençoe essa cidade, abençoe essa casa, Pai. Abençoe os hospitais que estão passando por dificuldades, as pessoas que estão nos leitos hospitalares, todas as autoridades dessa cidade. Por favor, Pai, seja feita a Tua grandiosa vontade. Oramos pelo nome de Jesus.
Amém.